Olá, meus professores e professoras, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a família de vocês, a classe de Escola Bíblica Dominical. Fico muito grato pela parceria de hoje e sempre. Vamos para a lição número 6 dessa revista Cobiça e Orgulho belíssima que o pastor Natalino nos presenteia, com o tema Sexo, uma dádiva divina. Eita, que esse assunto vai ser polêmico neste domingo, não é verdade? O texto do dia baseia-se em Gênesis 2:24, que diz assim a palavra de Deus: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A síntese de toda a lição sexta: Deus criou o sexo para proporcionar satisfação e senso de realização em um casamento sem mácula. E aí, tem coragem de continuar com a gente nesse vídeo? Polêmico, cheio de muita curiosidade. Você que gostaria de participar conosco, fica à vontade para postar aqui embaixo do vídeo suas ponderações, considerações, observações e até mesmo alguma coisa do seu particular interesse que você queira aprofundar. Estamos à disposição. EBD Jovens, lição sexta da revista Cobiça e Orgulho, traz o tema Sexo, uma dádiva divina. O texto bíblico da lição sexta está em Gênesis, capítulo 2, verso 21 a 25. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, o homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Vamos para o comentário, que eu tenho certeza que você está curiosíssimo para saber o que o pastor Natalino arrumou aqui com a gente. Vamos lá? Tomara que não seja aqueles conceitos ultrapassados, cheio de medievalismo, né? Vamos lá, comentário. A introdução diz assim: as próximas 4 lições foram reservadas para refletirmos a respeito do sexo. Uau! Então quer dizer que essa é a primeira de 4 lições que vai falar especificamente a respeito de sexo. Eu imagino que a aula da EBD de jovens vai bombar esses 4 próximos domingos. Na lição deste domingo iremos estudar a respeito da narrativa da criação do mundo e da humanidade na perspectiva conjugal. Veremos como Deus planejou um relacionamento sexual entre o homem e a mulher no casamento e qual o seu propósito. No segundo tópico, vamos abordar o modelo bíblico para o casamento e como esse modelo favorece a vida conjugal feliz e sem pecado. Tópico primeiro, o sexo e a criação do ser humano. Subtópico primeiro, o homem e a mulher como a obra-prima da sua criação. Gênesis 1, do 1 até o capítulo 2, verso 22. A narrativa bíblica da criação traz uma sequência lógica na ordem das coisas criadas. Na intenção de criar o local apropriado para suas criaturas, Deus criou os céus e a terra. Por último, vemos a criação do ser humano e neste momento o padrão da narrativa muda. Surge um tom mais solene e detalhado, afinal passa a ser apresentada a obra-prima de Deus. O homem e a mulher, criados à sua imagem, macho e fêmea. Gênesis 1, 27. Diferente dos demais relatos da criação do Oriente, em que acreditavam na criação do ser humano para suportar o jugo dos deuses e para servi-los, em Gênesis ele é criado para reinar sobre a criação. Portanto, o relacionamento entre o ser humano e o restante da criação, de espécie diferente, é de domínio e submissão. Domínio sobre a terra, Gênesis 1, 28. Os vegetais, Gênesis 1, 29. E os animais, Gênesis 1, 30. Vamos para o subtópico segundo. Deus criou o homem e a mulher distintos e com objetivos específicos.
Em Gênesis 1:28 temos: "E Deus os abençoou e lhes disse". Aqui, Deus se comunica direto com o ser humano, demonstrando a sua relação especial, inclusive no processo de fecundação. Para Israel, a fecundidade era precedida de uma palavra de bênção divina. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, para a procriação, mas dentro do casamento. Em Gênesis 2:24, o texto do segundo relato da criação humana, que apresenta primeiro a criação do homem e depois da mulher, é utilizada a expressão hebraica renegdo, que dá sentido de algo distinto e que se ajusta perfeitamente. Portanto, os dois sexos têm a mesma dignidade de imagem de Deus para se complementarem e gerar filhos também à sua imagem e semelhança. Gênesis 5:3. Bom, um pouco menos de medievalismo a gente já encontra aqui, quando o autor, um pastor, começa a colocar os dois sexos em pé de igualdade na sua fórmula técnica em matéria de criação, procriação, imagem e semelhança de Deus. Já começa aqui a se desvincular daquela mentalidade medieval, que um é superior ao outro, graças a Deus. Vamos lá então. Portanto, o homem e a mulher foram criados para se relacionarem emocional, efetiva e sexualmente entre si no casamento. Subtópico terceiro, a gente vai lendo a revista e depois faz umas ponderações. O sexo foi criado para a procriação e a felicidade no casamento. Gênesis 2:21-24. No relato da criação, o homem foi criado primeiro. No entanto, teve uma vida solitária, pois lhe faltava uma companheira, do sexo oposto, como tinham os animais. O seu sentimento de solidão comove o coração de Deus. Esse comove aí está aí, entre aspas, que afirma não ser bom ele viver-se só. Deus então decide criar para ele uma companheira. Gênesis 2:18. É bem interessante que muitas pessoas, infelizmente no Brasil, no nosso meio pentecostal, têm essa mentalidade de sexo como uma coisa suja, imunda, o sexo como uma coisa negativa, demonizada até, Mas você percebe que no Jardim do Éden, Deus percebe o homem só, a partir de um pressuposto que todo o macho tinha a sua companheira, uma fêmea. Então havia sim sexualidade antes da desgraça da queda. Vê se você percebe isso. O sexo não é uma coisa que acontece na queda ou por causa da queda. É diferente. Deus fez uma mulher para o homem. Uma mulher com todos os seus atributos, enquanto ele, homem, com todos os seus atributos. Após a criação da mulher, o homem a contempla e diz: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne." Gênesis 2:23. Agora ele tem uma companheira consanguínea que complementa e com a qual pode se relacionar afetivamente. Aqui eu até colocaria, com a qual pode se relacionar afetivo e sexualmente, Tanto as questões sentimentais como as questões sexuais. Era uma coisa perfeitamente normal. É perfeitamente normal para a vida marital. Tópico segundo. Sexo, uma dádiva divina para ser desfrutada no casamento. Subtópico primeiro. Sexo no casamento, Gênesis 2:24. Uma verdade já bem conhecida dos crentes é comprovada neste versículo. O casamento foi a primeira instituição criada por Deus. Verdade. O texto bíblico de Gênesis 2:24 demonstra que o casamento não é uma união acidental, mas planejada, incluindo a participação das famílias envolvidas. Os pais são os responsáveis pela educação e formação dos filhos e devem também orientá-los na constituição de novas famílias. A Bíblia destaca a importância da família e o respeito entre os seus membros. Em relação ao casamento, não podemos ignorar as questões culturais, identificando o que era costume nos tempos bíblicos. Contudo, temos que preservar os princípios morais e éticos que foram dados por Deus em relação ao casamento, pois esses são imutáveis. Lembrando que, usando aqui as ferramentas da filosofia, ético é a regra geral e moral é o meu comportamento diante da regra.
Por exemplo, os 10 mandamentos são éticos. Moral é o meu comportamento com relação a esses mandamentos. Como que eu me relaciono com eles. Mais um exemplo. A doutrina da igreja é ética. Moral é o meu comportamento diante da doutrina. Vê se você percebe a diferença entre essas duas coisas. Uma complementa uma coisa. Logo, uma pessoa imoral é uma pessoa antiética, evidentemente. Sobretudo quando ela se afirma membro do grupo. No modelo do primeiro casamento, podemos ver a figura de Deus como a de um pai, conduzindo a noiva, Eva, até aquele que seria o seu esposo, Adão. Ele os abençoou e deu autorização para serem fecundos. Este é o modelo bíblico para a formação das famílias e a consumação do ato sexual. A carta aos Efésios fornece alguns preceitos que norteiam o relacionamento familiar entre o casal, pais e filhos. A recomendação do apóstolo Paulo é de que haja uma plena comunhão entre os casados, uma parceria de amor e respeito. No que tange aos filhos, ele exorta-os à obediência. Aos pais, recomenda-lhes cuidar bem de seus filhos. Efésios 5, 22, até o capítulo 6, 4. O modelo apresentado em Efésios é o modelo ideal, pois segue os preceitos divinos. Uma curiosidade para nós aqui, pentecostais, é que no nosso meio pentecostal, matrimônio e casamento é a mesma coisa. Tanto que você vê o nosso autor o tempo todo usando essas duas palavras com a mesma significância, a mesma importância. Se você ir para a tradição católica, é diferente matrimônio de casamento. Na doutrina católica, eles entendem que casamento é aquilo que o Estado faz. O Estado realiza casamento. Já matrimônio é aquilo que a igreja faz. O casamento por si mesmo, ou seja, aquilo que o Estado faz, é dissolúvel. Agora, o matrimônio é que é indissolúvel. Viu a diferença das coisas? Por que eles entendem assim? Por causa do versículo que diz: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E uma vez que o bispo ou o padre impõe as mãos e está abençoado, torna-se sacramento, é indissolúvel. Só a igreja, no entendimento católico, é que tem autorização para fazer alguma coisa em nome de Deus. Abre aspas, né? Isso é verdade. Mas nós entendemos um pouco diferente. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que nós entendemos. Vamos continuar aqui nesse conceito. Ou seja, você pode casar e descasar quantas vezes você quiser. Mas a partir do momento que você entrou na igreja e recebeu a bênção do padre ou do bispo, ali é sacramento, isso é indissolúvel, é que se chama de matrimônio. Para nós, reformados, nós não compreendemos a divisão entre lugar sagrado e lugar profano, que é uma perspectiva muito católica presente nos dias de hoje, sobretudo no Concílio Vaticano II. Toda a vida cristã, ela é sagrada. Indiferente se você está fazendo isso diante do pastor ou não, diante da sua comunidade de fé ou não, você está na presença de Deus e em comunhão concomitante o tempo todo com Cristo. Eu sei que eu falei uma redundância, mas só para vocês entenderem o quanto complexo é a vida cristã na perspectiva reformada, que ela faz uma retomada da mentalidade apostólica. Ou seja, se você casou longe de tudo e de todos, mas você entende-se como cristão, entende-se como uma pessoa ligada ao corpo de Cristo, o seu casamento, mesmo nunca ter recebido a bênção de um pastor, ele é indissolúvel. Indissolúvel. E para nós, na mentalidade, ou seja, casamento e matrimônio, torna-se uma única coisa, duas palavras, dois substantivos com o mesmo significado. Aqui nós estamos falando de doutrina, né? Só para vocês verem que interessante que é a perspectiva hermenêutica de cada grupo, né? E é claro, respeitando as suas proporções, tem as suas razões, evidentemente. Porque, eu não sei se vocês pararam para perceber, toda a doutrina é como se fosse uma colcha de retalho. Eu sempre brinco assim em sala de aula. Se você soltar um fio, você condena a colcha inteira. Então, não é só um assunto isolado que o grupo determinou que pensa dessa forma, mas ele pensa a partir de todo um contexto que implica uma série de outros fatores. Isso é interessantíssimo. Subtópico 2. As Escrituras Sagradas
prescrevem o casamento hétero, monogâmico e indissolúvel. Gênesis 2:24. Lá vem polêmica. Segura aí. O casamento entre um homem e uma mulher, monogamia, macho e fêmea, hétero, com plena competência para procriar e gerar novos seres humanos, é o modelo de casamento implícito em Gênesis 2:24. Professora e professor, se preparem, porque a primeira pergunta que os seus alunos vão fazer para vocês nesse momento é: mas nem todo casal tem filhos. E pior, nem todo casal, cientificamente falando, pode ter filhos. É o que nós chamamos de casais estéreis, seja o caso o homem ou a mulher. Aliás, tem em torno de 40 anos, né, que nós descobrimos que o homem também pode ser estéril. Antigamente só as mulheres eram consideradas estéreis, o homem nunca. Por questões óbvias, evidentemente, né? O sêmen é uma coisa que pode ser vista. Entendia-se que isso era material suficiente para ser fecundo, e a ciência, em torno de 40 anos, descobriu que não é exatamente assim que funciona. Então, se prepare para a pergunta, né? E é claro que eu não vou responder para você para deixar a bomba na sua mão. Se fosse criado outro homem para ser companhia de Adão, a humanidade não existiria. É algo abominável aos olhos de Deus, portanto, este é o padrão ideal a ser buscado por aqueles que acreditam na Bíblia como a palavra de Deus, regra de fé e conduta que deseja estar dentro da vontade e bênção do Criador. O texto diz que o homem deve deixar pai e mãe, mas é evidente que o mesmo se aplica também à mulher. O termo deixar pressupõe que ambos estejam em condições de assumir tal compromisso, nos aspectos físicos, financeiro e psicológico. O novo casal deve se separar fisicamente dos seus pais e assim terão liberdade para conduzir suas vidas agora independentes. Os pais somente podem ajudar e opinar no relacionamento conjugal dos filhos se forem convidados pelo casal. Tem pai e mãe aqui que vai ficar de cabelo em pé quando lê esse tipo de coisa na revista do seu filho. Né? Porque, infelizmente, mesmo no século XXI, dentro da igreja, nós temos muitos casos de pais e mães infelizes que querem realizar a felicidade que não tiveram em seus filhos. E não é só na questão marital, também na questão profissional e por aí vai. Né? Isso aqui, você começa a perceber que o pastor aqui tem uma quebra de paradigma bem forte pelas coisas que a gente anda lendo, vindo da CPAD, né? Eu tenho certeza que alguma coisa aqui nesse texto foi vetada pela comissão de doutrina antes de passar. Mas vamos que está interessantíssimo o texto. A expressão do verbo apegar-se à sua mulher pressupõe aliança. Deuteronômio 11, 22 ao 25. Afeição, amizade. Ruth 1,14, Provérbios 18, 24. O amor que une homem e mulher. A mulher deve ser sujeita ao marido e o marido deve amá-la como a si mesmo. Ele faz essa quebra de paradigma lá dos tempos medievais e dá essa brecada aqui, como diz o interior, né? A mulher deve ser sujeita ao marido. Bom, o homem do século XXI, ele não procura mais uma mulher sujeita a ele, né? Ele procura uma companheira. Companheira no sentido de somar, de ser continuidade. E não de ser alguém subordinada a. Vê se você percebe a diferença. Uma vez que a esposa é subordinada ao esposo, o dia que ele faltar, essa casa cai. Porque a única coisa que ela sabe fazer é obedecer. Agora, a mulher do século XXI, que inclusive pode ter, e tem casos que ela estuda mais, ganha mais, né? Tem mais recursos financeiros. Como que funciona essa subordinação? É complicado isso. Bom, vamos caminhando, né? Terceiro subtópico, o sexo sem culpa, Gênesis 2:25. O primeiro casal estava nu e não tinha vergonha da sua nudez. Tem uma denominação que eu não vou falar o nome, mas acredito, eu estou com muita vontade de dizer, que eles proíbem, né, os casais, né, que eu estou falando de casal, é casado mesmo, marido e mulher, de se mostrarem nus uns aos outros. Imagina que gastura.
Tem coisa que eu não resisto. Vamos lá, brincar um pouquinho para ficar leve, porque esse assunto, vamos dizer que é bem tabu. É a primeira vez em toda a minha vida que eu vejo um autor ousando falar sobre sexualidade de uma forma tão tranquila dentro das nossas igrejas, assembleias, né? Não havia motivo para se envergonharem ou sentirem culpa. Eles somente vão sentir vergonha no estágio da culpa que veio para a desobediência, ou seja, a perda da inocência. É importante ressaltar que a culpa não veio do ato sexual, como nós falamos lá no primeiro tópico, mas pela desobediência à palavra de Deus. Gênesis 3, 6 e 7. Da mesma forma, se o relacionamento enquanto namorado, noivo ou já casado estiver dentro do projeto ideal de Deus, respeitando os limites estabelecidos por ele, não haverá sentimento de culpa, mas de prazer e de realização. É muito interessante o autor colocar aqui, irmãos, eu recebo inúmeras perguntas de irmãs e irmãos que perguntam se ter um momento da intimidade com seu esposo ou com sua esposa na véspera da ceia é pecado. Imagina para vocês verem, no século XXI, com tanto conhecimento que tem dentro da nossa igreja, esse tipo de pergunta. E acredite, não é raro. É praticamente assim, várias por semana eu recebo isso. E eu fico muito constrangido, evidentemente, porque senhoras que têm idade para ser minha avó perguntam esse tipo de coisa. Né? E evidentemente que não, porque tudo está dentro do casamento. E dentro do casamento, meu querido, vai ser feliz, né? Diferente do que defende algumas culturas ou até mesmo religiões, tanto o homem como a mulher foram criados para procriação e felicidade conjugal. Haja vista que nem todo casal procria, por ser ou uma das partes ou as duas partes estéreis. Nem só por isso o casamento tem menos valor do que os casais que têm filhos. Cuidado com isso. Assim não deve ser praticado para satisfação apenas dos cônjuges, de um dos cônjuges, mas de ambos. Olha que interessante, né? Ou seja, o sexo não deve ser praticado para que uma das partes se satisfaça, mas ambas. Claro, isso é uma relação, né? O resto é prostituição, né? E a gente sabe que existe prostituição dentro de casamento. É quando a mulher se sente ultrajada, ou até mesmo o homem, uma vez que ele não está predisposto para a situação. Eu acho que eu fui bem claro. Mais do que isso, a gente sai dos limites aqui do canal. Casar sem esse entendimento pode causar sérios problemas no relacionamento entre o casal. Por isso, é fundamental que a compreensão ocorra durante o namoro, para que ao chegar ao casamento desfrute de uma vida sexual sem culpa e dentro dos princípios estabelecidos pelo Senhor, como convém os santos. Como diz o velho conselho da avó, tudo é conversado. Né? Vamos conversar e namoro serve para isso. Né? Tem gente praticando coisa demais no namoro e aí na hora da questão do casamento... Bom, chegamos ao final da primeira dessas 4 lições que falam a respeito de sexualidade. Aqui o autor coloca uma indicação bibliográfica, Psicologia Pastoral, do pastor Jamiel de Oliveira Lopes. É um texto belíssimo, muito fácil de ler, mesmo para quem não é da área nem de pastoral, nem de psicologia. É muito gostoso de compreender, vale a pena. Né? Eu diria que é mais do que a psicologia pastoral, é uma psicologia de liderança. Vale a pena você ler, é um texto muito interessante. Eu ganhei de uma aluna muito amada e fiz questão de ler todo o livro porque é realmente maravilhoso. Vamos para a conclusão do autor? Nessa lição nós aprendemos que, de acordo com a narrativa bíblica da criação, Deus formou o homem e a mulher com um propósito definitivo. O Senhor também tem um objetivo para o sexo no casamento: a procriação e a felicidade do casal. E aqui eu vou lançar um espírito contrário. Então quer dizer que os casais estéreos não estão com a finalidade de Deus no casamento? O modelo bíblico de casamento é heteromonogâmico e indissolúvel. Os desvios dos relacionamentos no casamento e na vida sexual antes do casamento devem ser tratados segundo os preceitos bíblicos. Deus deseja que você tenha no tempo certo. No tempo certo é uma frase caríssima aqui no contexto. Porque a humanidade hoje está atropelando tudo, né?
A gente quer viver tudo antes da hora. E na hora que chega, a gente nem tem graça mais, porque já se lambuzou antes de chegar a hora. Continuando. Um casamento e uma vida sexual saudável e feliz. Busque a Deus, ore, leia a sua palavra, para que você agrade sempre ao Senhor. Afinal, a única finalidade de sermos servos santos do Senhor é que a nossa vida se torne altar de adoração ao nome santo do Senhor. Fica com Deus, se inscreve, compartilha, clica aí no sininho para você não perder as próximas lições. Tá interessante demais isso aqui. Beijo no coração.